pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo de quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, galera, tudo bem? Eu, André Luciano, anfitrião aqui do podcast do Caos ao Case. Hoje estou aqui com um camarada que há muito tempo eu me relaciono com ele que trabalha na área de desenvolvimento humano, né? É desenvolvimento humano. Você pensa que é modinha da internet? Não. Lá nos anos 2000, 2001, eu fiz alguns cursos com eles, vários. Tudo que ele promovia, me via eu saindo daqui para Santos, encontrava algumas pessoas de Praia Grande, alguns empresários aí de Praia Grande, São Vicente, Santos, todos eles faziam de certa forma algum curso específico com ele. Ele que é referência nessa parte do desenvolvimento humano. Nada mais, nada menos do que Armando André Di Comitri. Que complicado, que nome complicado. Bom dia, Bom dia, André. Armando Di André Comitri Rigo. Nossa, tudo pra você? Tudo meu. O nome é todo pra você. Armando Rigo, o pai do meu pai. Tá. André Comitri, o pai da minha mãe. Tá. E o Di é maiúsculo, André. Igual Leonardo DiCaprio. Igual Leonardo DiCaprio. International. International, isso. Eu acho que em 75, quando eu nasci, meu pai nem ouvia falar. Eu acho que o Leonardo DiCaprio nem existia, na verdade. Armando, prazer te ter aqui, hein? Eu que agradeço, André. Uma oportunidade incrível. Eu que acompanho já seu trabalho aqui no podcast, mas nós somos amigos de longa data. Já vendi festa da tainha pra você, já vendi treinamento, rumo ao sucesso, tanta coisa. Olha, tanta coisa, André. E agora a gente está aqui depois de uma pandemia, que eu pensei, André, que essa pandemia fosse desacelerar as pessoas. Acho que é o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui nesse nosso bate-papo. Muita gente falava assim, a pandemia veio para desacelerar. A pandemia vai mostrar para as pessoas. Não, a pandemia, infelizmente, não desacelerou ninguém. A gente vê que o mundo está mais acelerado. A gente não vai falar da guerra na Rússia e na Ucrânia, não é o caso. Mas a gente vê que tanta coisa está acontecendo e as pessoas parece que não entenderam. Eu estava numa festa ontem, lá no teu bairro. Estava ontem numa festa lá no Cá Entre Amigos, ali na Lobo Viana. Tinham quase 100 pessoas no aniversário da Jane ontem. Estava lotado lá o restaurante da Jane. E eu estava com a Renata, minha namorada, e eu falei, Rê, olha que gostoso. É emocionante quando a gente lembra disso, porque há um ano a gente não podia viver aquilo. Há um ano a gente não podia viver. E as pessoas esquecem, parece que passa muito rápido. E quando você fala que lá em 2001, 2000, você já ia nos meus treinamentos, a gente está em 2022, faz tempo, André, faz tempo. E as pessoas têm que ter essa memória é muito importante para a gente guardar e aprender com tudo isso. E a pandemia ela veio para mostrar alguma coisa. As pessoas parece que já esqueceram que a pandemia passou, hoje está todo mundo na normalidade, mas ela veio para mostrar alguma coisa. E é bom que a gente lembre da pandemia. Quando a gente estiver num lugar movimentado, a gente olhe para trás e lembre, poxa, há um ano, há 2 anos, eu não poderia estar vivendo isso que eu estou vivendo com a minha família, com os meus amigos, na minha empresa, na faculdade, no barzinho, onde eu estou. Eu não estava vivendo isso. Valorizar a vida, valorizar as pessoas, valorizar a história das pessoas, como você estava me contando aqui, das pessoas que você quer trazer aqui no podcast, André. Então tá. Pessoal, vocês viram? Nem precisei fazer introdução, ele já deu spoiler do podcast todinho, como que vai ser. Geralmente eu faço a introdução, mas quando os convidados são de capital intelectual acima da média, já começa invertido, ele já deu spoiler, fez a introdução,
Já se emocionou, Já. né? Armando, é o seguinte, eu conheço o Armando de longas datas, antes dessa geada que veio depois da pandemia, atingir os nossos cabelos, né? Boa. É interessante, porque eu perguntei para o André assim, cadê a pauta? Essa é a terceira vez que a gente marca, André. Essa é a terceira vez, né? E é importante. Eu perguntei para o André assim, cadê a pauta? O André falou assim, Armando, não tem pauta. Gostei. Geada que pegou. Essa geada começou com uns 24 anos. Quem é o Armando de Comitre? Se apresente. Os pais, a mãe, a origem do Armando de Comitre. Eu sou um cara nascido lá no interior de São Paulo, em Mirandópolis. Mirandópolis. Isso, nasci em 75, numa cidade lá no interiorzão de São Paulo. Mirandópolis, ela fica próximo a Araçatuba, próximo a Andradina, Birigui, ali noroeste paulista. Tá. Nasci em 75, sou o mais novo dos 3 irmãos. Tá. Eu tenho o Laerte Rigo Júnior, que mora lá em São Carlos. O Laerte é geólogo, saiu com 17 anos de Praia Grande, foi fazer geologia na Unesp, em Rio Claro, casou-se com a minha querida cunhada Eliana Rigo, e tenho 2 sobrinhos, o Lucas e a Letícia. O Lucas já tem um filho, que é o Aruan, ele é casado com a Morgana, então esse é meu irmão do interior. O Lucas mora em São Paulo, fez USP, minha sobrinha fez Unesp. Tem o Fábio, que é o irmão do meio, Tá. Fábio Comitre Rigo, Dr. Fábio Comitre, do escritório do trabalhador aqui, da advocacia do trabalhador aqui em Praia Grande. Estava falando com o Fábio esses dias, 28 anos de advocacia. 28 anos de advocacia, se não me falha a memória, 28 anos de advocacia. O Fábio mora aqui em Praia Grande, casado com a Rosângela, uma pessoa incrível, meu irmão, assim, tem uma história com a cidade de Praia Grande. Desde a época, permite falar, André? Posso falar? Sim. O Fábio trabalhou com o Dozinho, só para você ter ideia. Lá atrás, o Fábio começou a vida política dele. Tive um tio nosso, o Belisário Ceciviso, que levou o Fábio para conhecer a primeira sessão da Câmara Municipal. O Fábio é um cara de bastidores, ele gosta de política, mas ele trabalha nos bastidores. Mas é um cara apaixonado pelo que ele faz, pelo direito, e um parceiraço. E tenho eu sou mais novo, eu tenho 47 anos, nossa família chegou aqui em 78, meu avô já morava aqui, namoro com a Renata e eu estamos aí 1 ano e 6 meses juntos, tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho o Miguel. Tá. O Miguel é meu filho afetivo. O Miguel mora lá em Votuporanga. Você conheceu o Miguelzinho? Miguelzinho mora lá em Votuporanga, está com 16 anos. E o Miguel é um amor. Ele fala comigo toda semana pelo WhatsApp. E Deus me deu, em abril do ano passado, em 20 de abril do ano passado, o Gustavo. Eu me emociono. E o Gustavo eu falo que o Gustavo é o... Sabe aquela gasolina? Você tem carro importado, André? Não. Não, o Gustavo está com 1 ano e 1 mês. E o Gustavo é alemão, hein? Loiro demais, olho azul. Você tem carro importado, não? Não tem carro importado? Normalmente quem tem carro importado, coloca aquela gasolina super, aquela top, aquela grid, aquela gasolina top. Aquela gasolina é uma gasolina de alta octanagem. Ela queima mais rápido. E ela é uma gasolina mais limpa, não chega a ser uma gasolina azul igual de aviação. Tá. Mas eu falo pro meu paizão, Laerte Rigo, meu pai está com 84 anos. Eu falo que o Gustavo foi a gasolina de alta octanagem que colocaram no meu foguete. De 1 ano para cá, eu não reconheço mais o Armando. O Gustavo nasceu no meio da pandemia. Ele é um bebê pandêmico, digamos assim. Falando de bebê... Meu sobrinho tem o Aruan, te falei, o Aruan tem 2 anos. Mas o Gustavo, eu falo pro meu pai que o Gustavo é o combustível de alta octanagem que botaram no meu foguete, cara. É um negócio assim louco. De 1 ano para cá, o que aconteceu na minha carreira, na minha vida, muitos aprendizados e é isso aí. E aí tem o paizão, professor de educação física, aposentado, hoje com 84 anos. Maior plantador de mandioca e maracujá do Canto do Forte. Que beleza. Meu pai planta maracujá e mandioca num terreno ali no Canto do Forte. Esse ano ele colheu de um pé de maracujá 500 maracujás, André. Aproximadamente 500 maracujás. Então ele planta maracujá e mandioca.
distribui para a vizinhança, não vende, só para distribuir. Quando tiver maracujá e mandioca pode trazer mandioca para você, André? Claro. Certo? Mandioca, aipim. Aipim, o que for. Tem outros nomes, meu pai adora mandioca. Meu pai é um professor de educação física, chegamos aqui em 78, não dava aula em Praia Grande, ele dava aula no Armando Vitório Bay, lá em São Vicente, perto do Jocão. Tá. E minha mãe, quando chegou para cá também, minha mãe não dava aula em Praia Grande, minha mãe dava aula em Cubatão. Depois minha mãe, Maria Clotilde Lopes Comitri Rigo, ela começou a dar aula aqui em Praia Grande. Meu pai depois começou a pegar aula aqui em Praia Grande. Eram professores do Estado. Minha mãe dobrava, fazia Estado e Prefeitura. E quando minha mãe se aposentou do Estado, recebeu na época um convite para dirigir uma escola municipal, Roberto Soja, ali na entrada, na antiga Ilha das Caieiras, que na época era conhecida como Ilha das Caieiras. Sim, sim. Hoje é Tupiri o bairro. Minha mãe foi diretora lá no Roberto Soja, até que ela veio a falecer com 57 anos. E hoje ela tem uma escola aqui, lá no Esmeralda, lá, não vou falar no Fundão, porque não é mais Fundão, né? Lá no Esmeralda tem uma escola que leva o nome dela. E uma escola municipal. Pessoas apaixonadas por educação. Uma coisa que me toca bastante quando eu lembro do meu pai, são algumas pessoas que, quando eu faço palestra, eu mostro uma foto do meu pai e da minha mãe, e as pessoas, como a gente pouco encontra hoje na cidade, porque a cidade cresceu muito, André. Ah, mas eu tive aula com seu pai, eu tive aula com a sua mãe. Nossa, sua mãe era enérgica. Ah, seu pai... Tem um professor aqui na cidade, acho que diretor de escola hoje, que ele fala que ele foi fazer educação física pela influência do meu pai. Meu pai era aquele professor de educação física, tem algo que meu pai não admitia que o aluno, enquanto na aula de educação física, por exemplo, estivesse jogando ali o vôlei, o basquete, eu vou usar um termo, cuspisse na quadra. Ele falava que ali era a sala de aula dele. Sim, sim. Então essa educação que eu recebi, sempre meu pai e minha mãe é um senhor, meu pai, ô pai, benção pai, o senhor está bem, não é você, ali não tem você. Sempre sou esse cara educado por professores, os 3 irmãos, princípios e valores, como eu falei ontem com o meu irmão Fábio. E chegamos aqui em 78. O Fábio pegou rã com meu pai, ali na João Sampaio com a México. Você é dessa época, mano? Meu pai, meu irmão Fábio pegava rã com meu pai na João Sampaio, aqueles 3 dentes assim, saía para pegar rã de lanterna. A gente morava aqui na João Sampaio, na rua da Sabesp. Sim, sim. Só para você Na rua, era a rua atrás da cavalaria, né? Tinha cavalaria e tinha... Naquela época tinha cavalaria ali do lado, numa rua anterior, acho que era na Bolívia a cavalaria. Lembra? Tinha. Mas só para você ter ideia, 78 a gente chegou, a gente primeiro foi morar na praça onde é a Praça do Anchieta. Tá. E meu avô já morava aqui, o pai da minha mãe, André Comitri. Minha avó Carmen morava aqui também. E a gente veio para cá, vendeu o imóvel lá em Mirandópolis. Meu pai e minha mãe vieram para cá, a gente chegou num Fusca aqui. A mudança parece que chegou no dia seguinte, eu não lembro direito. Tinha 3 anos só, meu pai conta algumas coisas interessantes. Mas o Fábio pegava a rã e eu de menino, bem menino, eu ia pescar no portinho com meu pai. Hoje o portinho tem uma estrutura muito bacana, tem aquele pier, mas na época não era nada daquilo. A gente ia pescar e meu pai pescava de linhada. Sabe o que é linhada? Sim. Você coloca sim. A linha enrolada numa lata, que na época era de DT-Fon, do que era, na época jogava. E ali você pescava de linhada ou de varinha, trazia por vezes esse peixe, que ele era a mistura da semana, mas tinha que limpar lá, que minha mãe não gostava do cheiro do peixe. E tinha também algo bem interessante, que a gente pegava a siri, André, eu lembro disso. Eu tenho essa memória afetiva do siri, passava ali na avícola, tinha na Vida Brasil, onde hoje é a farmácia Ibéricas ali, isso. A gente passava ali para pegar a tripa da galinha, colocava dentro da gaiola. Meu pai não pegava de pulsar. Colocava uma gaiola, a gaiola abria os 4 lados, jogava ali no portinho. E ali vinha, pegava siri, pegava, acho que era mandi, tinha um ferrão. Eu sei que o peixe tinha um ferrão, tinha que pegar com cuidado algumas vezes. O bagre, era o bagre, o mandi, tinha ali no portinho. Então assim, eu vi a Kennedy de Areião, em Praia Grande, vi a Malé de Areião, a praia de Paralelepípedo. Era telégrafo, né?
Era um negócio... Caminhão telefone. A gente saía de Praia Grande, André, para ligar para as minhas tias do interior. O pessoal ficou lá em Birigui, em Mirandópolis, em Andradina. A gente tinha que ir para São Vicente, na Telesp de São Vicente. Não sei se você sabe onde fica ali. E ali você tinha as cabines telefônicas. Então, essa cabine telefônica ela era isolada. E ali você pedia a ligação DDD. Então você ia lá, tinha que pedir a ligação. Hora que a ligação chegava lá no interior, meu pai entrava na cabine e falava com a minha avó, falava com as tias, com as irmãs. E eu lembro disso, essa memória de ter que ir para São Vicente para fazer uma ligação telefônica. O número de telefone em casa é muito antigo, mas na época eu lembro dessa a gente ia para São Vicente para fazer ligação telefônica. Vi Kennedy de Areião, André. A gente hoje, quando vê a estrutura da cidade, e você que está nesse ramo imobiliário há anos, você deve lembrar disso também. Não sei. Você já contou em algum podcast que você vendeu amendoim na praia, André? Se eu não contei... Não, o André conhece a Praia Grande que poucos conhecem verdadeiramente. De ponta a ponta, daqui até aquela ponte de trem lá. Quantas vezes no vídeo dá pra cá? Olá. Armando, você vem de uma família que tem a questão da educação formal, tanto é que você pegou, de certa forma, consciente ou indiretamente, você aproveitou o nicho onde sua mãe e seu pai estavam e começou lá nos anos 2000, essa questão da educação de empresários, de ajustando aí os caminhos das pessoas que já passou por um processo de educação, mas melhorar essa parte do desenvolvimento humano. E eu começo minha vida vendendo amendoim na praia, primeiro que eu queria trabalhar. Meu pai não permitia que eu pegasse lata, nada na rua. Meu pai achava que a pessoa que pegasse lata poderia daqui a pouco desviar qualquer custo para ganhar um dinheiro, poderia pegar qualquer coisa de qualquer pessoa. Então me permite ali com 9 anos de idade eu ir cumprindo vender amendoim na praia. Aí eu volto, ele me deu um X valor lá para mim começar a minha vida empresarial. Por exemplo, 10 cruzeiros, que pagava 10 quilos de amendoim. Eu voltei no final do dia com mais de 100 cruzeiros. Ele falou, agora eu posso tá morrendo. Só que às vezes tinha alguns dias que a gente era infeliz. Eu, garoto, falta de logística, eu pegava aqui, levava o dinheiro do amendoim para comprar lá na Camila, na doceria do Dudu, do Zé da Camila, ali na Jaú, para Pernambuco. Pegava o 11 ali e levava só o dinheiro às vezes da passagem. O lanchinho eu tinha uma capanga que falava, né? Meu primo tinha igual, ele dava com arma, com faca, eu dava com um lanche lá com um ovo dentro, um pão com mortadela. E às vezes eu levava o dinheiro da passagem de volta. Chegava, saía daqui um sol lindo, maravilhoso, chegava lá. Chuva. Chuva, era manga chuva, chovia todo dia lá. E às vezes a chuva, quando não parava, eu tinha que arriscar voltar andando. Quando chegava aqui na Vila Mirim, aí já parava de chover, eles começavam a vender uma coisa ou outra. Aí eu falava, já estou em casa, daí vinha andando até o Boqueirão e terminava os dias. Mas bom mesmo, eu gostava de trabalhar lá, que lá a gente, no tempo estava bom, rapidinho, já vendia tudo. Bem. Dava meio-dia, podia tomar o banho naquela ponte onde a água do mar cruza com a água do Poço das Antas ali. E voltava à tarde para casa. Tem história, André. Você falou do Zé da Camila, eu lembro que o amendoim ficava ali. É perfeito. Você entrava, tinha como se fosse um freezer de inox. Sim, inox. E ali ele pegava o amendoim quentinho. Olha, lembrei disso agora, André. Tinha lá montanhas e montanhas daqueles biscoitos de polvilho. Dali passou um período, tinha puruca, ele tinha doce, tinha um monte de coisa. Tinha molecada, o pessoal que jogava futebol aqui na cidade. Sim. Todos eles eram patrocinados pelo pessoal da Camila, né? Era tempos que a cidade era outra. E ali tinha asfalto, não sei se era asfalto, era paradepido. Eu sei que a Kennedy, o 11 saía, ele vinha na praia, chegava ali na aviação ali perto do Paulo Chiguil, ele entrava à direita, caía naquele de novo, ia até lá embaixo, depois caía na praia de novo, caía na praia, caía na pista. Eu sei que ele entrava e saía, fazia um percurso muito louco. Às vezes, por hora, às vezes atuava na Kennedy, que a Kennedy era uma areia branca e fofa. Daí lá no Mercado Astúrias, eu acho que ele entrava de novo na Kennedy. Era uma viagem bacana, eu ia dormindo, voltava dormindo.
às vezes no domingo para voltar quando tinha trânsito, era um fiasco, mas tudo isso está aqui, Armando, está aqui. Importante, importante. Tá aqui na cabeça. Quando a gente olha para Praia Grande, hoje a gente vê essa cidade como é, a gente não imagina, e tem muita gente chegando na cidade. Parece que por dia chegam 16 novas pessoas. São 7 mil novas pessoas por ano em Praia Grande, aproximadamente, André. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente conhece uma cidade, quem chega hoje vê uma cidade estruturada. A gente vê hoje uma cidade estruturada, uma cidade que tem um projeto, a gente sabe disso, um projeto que começou lá em 92, 93, mas aquilo que você falou, tem pessoas que merecem ser lembradas, por quê? Porque fazem parte da história da cidade. Quando você me dá a oportunidade, outros nomes que você falou, que eu não vou falar aqui, que você quer trazer aqui no podcast do Caos ao Case, mostra que a gente precisa lembrar disso para valorizar. O passado, ele é ensinamento puro. O passado é ensinamento puro. Quando você falou de educação, eu estudei no Guilhermina, depois estudei no Kuntz Busch, fui aluno da minha mãe, André, segunda e quarta série. E quarta série, minha mãe tinha um negócio diferente, que eu falo até hoje. O que o governo veio fazer depois, minha mãe fez antes. Ela dividia 2 ou 3 matérias para ela e 2 ou 3 matérias para outra professora. Porque o aluno, na antiga quarta série, quando ele ia para a quinta, ele ia ter outros professores. Então ela já preparava na quarta série 2 professores. Então ela dividia a matéria, e eu lembro disso. E aí depois, André, as pessoas falam assim, poxa, Armando, essa história, quinta e sexta série eu fui fazer no Colégio Objetivo em Santos. Meu pai e minha mãe ralaram pra caramba, porque a estrutura na época de colégio, eles educadores conheciam, com todo o respeito, mas eles me mandaram assim, eles me inscreveram no Colégio Objetivo em Santos, mas aí tem um detalhe, André. Eu morava em Praia Grande. Eu tinha 11 anos e 12 anos. Então você imagina, 85, 86, 87. Um morador de Praia Grande, a gente pegava ônibus da Dona Terezinha, Olavo, Letícia, Valéria e a Dona T, a tia Terezinha. E a gente ia para Santos. Ficava um pessoal no Notre Dame, um pessoal no São José, um pessoal no Itá. Tinham vários. Ficava ali no Estela Maris, acho que é Estela Maris, em frente do antigo. Eduardo, o André, a gente saía daqui, André, é que eu lembrei de um amigo que estudava. A gente saía daqui para fazer compra no antigo Eldorado. O Eldorado ficava na Conselheiro Nébias, onde é o Carrefour hoje. Sim. Certo? Fazer um merchan aqui. Sim. Mas ele era Eldorado, porque a rede de supermercados na cidade, ela era muito... Aqui era só mini box. Era um mini box. Da Nelson. Meu avô era apaixonado pelo... Oh, meu Deus, aqui. Do Beija-Flor, o Jorge Beija-Flor. Tinha o Jorge Beija-Flor. Meu avô mandava fazer compra aqui no Beija-Flor. Mas minha mãe era um passeio. Mas eu fui estudar no Objetivo. Olha que interessante. Toda vez, André, que eu falava que eu era morador de Praia Grande, os amiguinhos, e não era bullying na época, isso era normal, se afastavam. Eu só tinha um amigo, chamado Carlo, eu lembro dele até hoje. Ele morava num apartamento do lado hoje do shopping lá da Ponta da Praia, do Miramar, e quando eu tinha que fazer trabalho, o Carlo era o único que me aceitava na casa dele. Sério mesmo, olha, fiquei transtornado com isso, cara. Ó, sou esse cara revoltado hoje só por causa disso. É claro que não. É claro que não. Naquela época era normal. Quando a gente falava que morava em Praia Grande, as pessoas, Praia Grande? Patinho feio era Praia Grande. Patinho feio da cidade, da região era Praia Grande. Então a gente tinha que entender. Então, quinta e sexta série, estudei no Objetivo em Santos. Meu pai e minha mãe ralaram muito. Você tá falando? André, eu tinha 11, 12 anos. A gente está falando de 86, 87. Aí eu vim estudar depois no Ildefonso, que é o Matilde, lá no Canto do Forte. Ildefonso Guimarães Figueira. Fiquei estudando, fiz a 7ª série lá, com algumas pessoas que hoje são destaques da nossa cidade.
O Zeca, que é filho do Augusto Viana, presidente do Cresce, que hoje mora nos Estados Unidos, o Zeca, Patrícia Diguet, várias pessoas na época estudaram comigo ali no Ildefonso. Oitava série estava no Ildefonso, aí teve uma greve do governo do estado. E 60 dias de greve. E tinha um colégio em Praia Grande, que era o antigo Rodrigo Rocha, que estava se tornando impositivo, do lado do Kuntz Busch. E o diretor lá, o dono, ele dava aula no Kuntz, era amigo da minha mãe. E na época ele falou, não, traz, manda o Armando para estudar aqui. E eu, junto com o Armando, vieram diversos alunos, ele distribuiu bolsa para muita gente. O Rocco, o professor Rocco. E lá eu fiquei, da oitava série até o terceiro colegial. Tive uma professora incrível lá. Eu vou falar dela já já, que é uma pessoa que me marcou bastante. Estava falando de professoras antes da gente conversar a gravação. Só que lá era assim, eu já fazia aula de teclado. E aí para eu ter bolsa, André, é onde a gente fala, né? Mano, estudou em colégio particular. Eu jogava handball, jogava vôlei pela escola, dava aula de teclado do conservatório que ele criou. Hoje não mais, André, eu preciso pegar o teclado, mas toquei muito teclado. A gente fez uma banda na época, um grupo, uma banda chamada Tentáculos. A gente se apresentava nas arenas da praia. Eram 5 tecladistas. Deixa eu falar uma coisa, eu no passado até toquei, né? E o Armando, eu lembro quando eu ia fazer shows lá no Forte. Bacanas Bar. Bacanas Bar. Do Carlos Crespo. O Armando, dá um close nesse terno aqui, Camille, dá um close. Olha o blazer do homem. Ele naquela época, imagina lá no comecinho no final dos anos 90. Não, era em 96, 97, 98, por aí, André. 98. O Armando lá com o terno, era o promotor da casa e tal. E a gente chegava e eu ficava olhando aquele cara de terno. Eu fumava o pessoal pro palco e tal. E o Armando sempre foi sempre bem, um cara de boa pinta, sempre bem arrumado, tudo nas conformidades. Mas uma outra coisa legal, Armando, quando você fala dos preconceitos do pessoal de Santos, na parte de educação, eu quando fiz faculdade de Direito aqui em 2000 e pouquinho, eu percebi que o pessoal ainda tinha os resquícios, tinha os comentários maldosos, mas isso ia superando no dia a dia, com inteligência. Você não era convidado. Eu era convidado e dispensava os convites, porque eu achava que o estudo era só um complemento, porque para mim o importante era que ali no dia a dia, estava fazendo a faculdade para complementar na minha atividade laboral aqui, não tinha a pretensão de estar exercendo, né? Porque a gente exerce de maneira indireta, mas a turma me convidou, dali um tempo eles começaram a me convidar e falaram, faz o seguinte, André, nós vamos fazer, já que você não gosta de vir, porque eu não ia nas interações de final de semana, nas festas e tal, meu negócio era focar no trabalho e na família. E já era um saco ir a semana inteira para lá, eu me sentia cansado para beber. Então faz o seguinte, André, você apresenta para nós o trabalho, eu sempre fui cara de pau e tal. Eu recentemente tinha acabado de sair do pagode, então para mim ir lá para frente sustentar. Então eu dei muito certo, pessoal. Eles me convidavam, diversos grupos lá queriam me ter no grupo, para mim só sustentar. Eu pegava a matéria com facilidade, discutia com os professores o tempo todo, eu estava questionando e perguntando, porque a gente tem a vivência aqui do dia a dia, e eles gostavam e tal. Mas eu percebi assim, que existia um preconceito, não só pré-grandense, o pessoal aqui do litoral sul todinho, Praia Grande, Mambabá, Item. Mas Armando, vamos fazer o seguinte, eu gosto de falar das pessoas, das suas origens, porque muitas vezes a sociedade, elas acabam nos vendendo e nos comprando por aquilo que elas vê, mas não sabem que realmente nós somos atrás desse rostinho bonito, desse beijo, contar a história, porque por que a pessoa, às vezes a pessoa pensa que você hoje está nessa questão de treinamento, de desenvolvimento humano, você é mais um dessa onda que tá na moda. Você, Armando, eu não sou muito, eu tenho um grande problema. Como eu nasci e criei na periferia da cidade, na periferia a gente tem aquela coisa que se diz não paga pau. A gente não paga pau. A gente às vezes paga caro por isso. A gente enverga, mas não quebra. A gente não cede. Mas você
tem legitimidade. Tudo que você vem trazer para nós de curso, alguma coisa, eu consigo absorver e parar para te escutar. Porque eu sei que não é mais um oportunista tentando vender algo, aproveitar a onda. Você lá em 2000, 2001, você não me convenceu. Eu sabia da importância que eu tinha. Se eu quisesse melhorar na profissão, e você me ajudou, não só me ajudou, como ajudou vários empresários. Vários cursos seus, eu encontrei lá a Danilo do Sugoi, depois montou o Sugoi, aquela moça do Sushi Garden, a Sandra, e tinha vários outros lá. Eu lembro de alguns treinamentos em Santos. Eu gostaria que o Armando, como que você olha para esse mercado hoje que está pujante do desenvolvimento pessoal e como você se sente sendo precursor? André, foram algumas viradas de chave. Quando você fala lá da noite de pagode, eu tinha uma empresa na época de promoções e eventos, Legal. Fazia a faculdade de administração na Unimes, em Santos. Eu tinha esse lance da organização de eventos. Quando eu lembro que embaixo do prédio, aqui na João Sampaio, edifício Bom Abrigo, Rua Doutor João Sampaio, 229, apartamento 21, a gente morava, embaixo tinha um salão de festas, toda temporada, um salão de festa aberto, toda temporada quem organizava o bailinho era o Armando. Ele que trocava as lâmpadas para escurecer um pouquinho, os pais ficavam ali, e a gente, numa sonata, colocava o disco do Greasy, certo? Tempos da Brilhantina para dançar. Vou falar, Balão Mágico. Eu não sou da época da Xuxa, pessoal, eu sou da época do Balão Mágico. E a gente curtia. Então, quando eu vejo que isso vem lá de trás, essa parte de organização. Depois, na época Interact, fui interactiano, fui presidente reativador do Rotaract, RDR, representante distrital de Rotaract. A gente tem que organizar. Rotaract, para quem não sabe, é uma escola de liderança do Rotary, para jovens de 18 a 30 anos, incrível. Fui lobinho. André, tem tanta história para contar que a gente passaria aqui fazendo acho que uns 2 podcasts. O que é lobinho? Lobinho, André. Lobinho do movimento escoteiro, o lobinho, ele vem antes do escoteiro. Então, lobinho, se não me falha a memória, é dos 7 aos 12 ou 13 anos. Então, eu fui lobinho, junto com o Wagner Onaga Júnior, o filho. E o pai do Onaga tinha a maior contabilidade, também era Wagner Onaga. Ele tinha a maior contabilidade aqui de Praia Grande, uma das maiores contabilidades aqui de Praia Grande. O Onaga mora em São Vicente. Eu lembro, eu e o Onaga, a gente recebeu a maior condecoração do lobismo, que é o grau máximo, que é o Cruzeiro do Sul, juntos. Era o grupo Fortaleza Itaipu. Ficava lá dentro do Fortaleza. O Fábio, meu irmão, era escoteiro na época. Meu pai levava a gente com uma Brasília na Malé, quando não chovia, atolava na areia da Malé. Podia atolar na areia da Maré, aqueles eucaliptos ali. Então, o lobismo, ele é uma escola, também eu falo. Meus pais foram plantando essas sementes, André. O Fábio surfava. Vai nos moldando. Vai nos moldando. O Fábio surfava. Eu gostava de praia, mas não sou aquele cara muito chegado em praia, mas gosto de praia. E a gente... Fui lobinho, cheguei no grau máximo. Não fui para o escotismo, fiquei um tempo e saí fora. O Kleber Sucou Nogueira, que foi secretário de saúde aqui da cidade, deixar um abraço para o Kleber. Na verdade merece um troféu, porque ser secretário de saúde numa época de pandemia, algo que ninguém nunca viveu, porque o que as pessoas pessoas, o cidadão que sente na pele, e alguns outros oportunistas que queriam surfar na onda até para usar isso como trampolim político, né? Massacraram esse rapaz e eu entendo que ele mandou bem dentro da nossa realidade. Sim, da nossa realidade. Administrador de empresa por formação e depois foi se preparando. Ele é um técnico no assunto. Ele é um técnico no assunto. Deixar um abraço. O Kleber chegou ao grau máximo do escotismo em Praia Grande. Depois fui para Interact, fui para Rotaract. Dentro do Rotaract, algumas pessoas que eu já te citei, Patrícia Diguet, Patrícia Ventura, doutora Patrícia Vigiani, o Zeca, tanta gente bacana, a Max. E quando a gente estava no Rotaract... Os irmãos Morato lá, o Guigo? Não estudei, eles são um pouquinho, acho que o Guigo é um pouquinho mais velho que eu. O Morato é um pouquinho mais velho, acho que o Fábio estudou com o Morato.
Meu pai deu aula no Guilhermina, meu pai tem aluno do Guilhermina, do Silvia de Mello, muita gente passou pelas mãos do meu pai e da minha mãe. E aí, o que acontece? Quando no Rotaract, a gente foi convidado na época a fazer parte daquele festival de folclore que tinha em Praia Grande, Sim. organizado pela Helena Lourenço e pelo Inel. Sim, Lembro disso. A Luciana comentou desse, porque eu lembro da Luciana, meu irmão, o Cláudio, Batatinha. Isso. E o Leandro. Isso. Avelino, todos eles. Isso. Leandro. Então a gente tem essa turma. E na época eu não falava outra língua, a não ser o português, outro idioma. E aí o que acontece? Eu fiquei organizando o palco. Então quando você pega tudo isso aí que eu já fazia, depois cuidava de promover uma casa, fazer estudo, o que acontecia? 2001, ontem encontrei com esse cara, o Adelson, da antiga Adelson Automóveis. Adelson de consultor de automóveis, mas leva o nome dele até hoje. O Adelson, ali na Mococa. Na Mococa. Que a esposa era diretora da escola lá. Do Universo. A professora Vânia. Sim. Aí o Adelson chega e aparece com uma fita VHS pra mim. Olha, uma fita VHS. Você tá pegando o som ainda aí que eu chutei o fio aqui. Sem querer. Tá tudo certo. O Adelson me chega com uma fita VHS. Armando, você precisa assistir isso aqui. Eu falei, tá bom, Adelson, vou assistir. Na hora que eu peguei a fita VHS, em vez de ela ser uma fita dentro, muita coisa, ela era pouco filme. E eu assisti e falei, poxa, eu já vi esse cara na faculdade. Eu tinha visto um vídeo dele na faculdade. Alfredo Rocha. Alfredo Rocha. E voltei e falei com o Adelson. O Adelson falou, vamos trazer esse cara para a cidade. André, uma coisa que você sempre vai lembrar, você vai sempre ver o Armando fazendo. Honrar quem merece honra. Esse cara plantou em mim, o Adelson. Ontem estive com ele, saiu uns vídeos novos do Alfredo, vou te passar, legal. E aí eu fiz 3 ligações na época. Eu tenho esse contrato do Alfredo Rocha até hoje. Depois eu vou te confidenciar uma minha com o Adelson. Olha que interessante. O cara é lutador, altos e baixos, do caos ao case, é um cara que teve caos, e a gente sabe que depois do caos vem a ordem. Sim. E depois da ordem pode vir o caos de novo. Todo topo, quem quer chegar no topo, existe um momento do vale. Se você quer o topo, esteja preparado para o vale. Mas é um cara que está lá. E aí fiz uma ligação para a Undec Brasil, segunda ligação, falava com o Américo Cita, falecido já. Ele era o manager lá do Alfredo. Na terceira ligação, o Américo falou, tá bom, eu vou te ajudar. Eu tenho esse contrato até hoje. 2001, paguei de cachê para o Alfredo Rocha R$5.000. 2001, eu tenho esse contrato até hoje. Eu fiz no comecinho da pandemia, eu fiz uma live com o Alfredo e eu mostrei esse contrato até hoje. Eu guardo esse contrato, porque ali foi tudo que iniciou. Em 2001, eu trouxe o Alfredo 4 vezes para a cidade em evento bilhetado, evento aberto. E vendi ele 2 vezes. Uma vez para o sindicato da prefeitura, que o Getúlio de Matos era o presidente, e uma vez para o Litoral Plaza Shopping. Então é um evento em company. Eu ganhava uma porcentagem do cachê dele, mas eu trouxe o Alfredo 4 vezes. Fiz a primeira vez no Cinemark e as outras vezes a gente fez na Casa de Portugal, 2001. 300, 250, 400 pessoas. Primeiro evento no Cinemark, 345. Olha lá, o Lobinho já estava sendo lobista. Olha aí. E aí, interessante, porque eu não parei mais. Eu falo que eu fui picado por esse bichinho de educação. Quando a gente vê hoje, André, aquilo que você falou, esse mercado do conhecimento, do coaching, da mentoria, hoje em dia com rede social, com Instagram, com Facebook, com YouTube, esse monte de gente. Lá atrás eu fui picado por esse bichinho. Aí você fala, é tudo aquilo que eu faço e fazia, sim, só que de maneira escalável. Hoje. Fragmentam e tudo aquilo que vocês faziam, eles fragmentaram. Ó. Pegaram uma parte é mentoria, o processo pós-curso, virou mentoria, parte de desenvolvimento humano, aquela coisa que vocês faziam no dia. Então, é tudo aquilo que vocês faziam, só que de maneira atual, contemporânea. Na verdade, só remodelaram as coisas. Mas antes de continuar, mano, dá camisa para quem tem. O Adelson, quando... Você sabe que com 12 anos de... 12 não. Com 13 para 14 anos de idade, eu quebrei na praia. Eu tinha comprado um carrinho de praia, eu tinha 7, 8 carros no Bradesco ali do pai do Chupeta. Para mim, o pai do Chupeta era o dono do banco.
Aí comprei um carrinho de praia, que o papel, a licença, para ter a licença frente à bolsa, foi metade dos carros, foi 4 carros. O restante eu comprei de vodka, cerveja, em lata, que era cara, e só tinha lata de ferro, né? E muito leite condensado. Comprei muito leite condensado. Aí eu tinha a esperança de voltar a ter os meus carros de novo. Então eu pegava o dinheiro e convertia. O dinheiro toda hora mudava. Aí eu li com 14 para 15, eu já trabalhando no bar, estava nos consórcios, eu tinha um dinheirinho de uns 3, 4 carrinhos de novo. E eu passava, o Adelso tinha uma loja lá no começo da Costa Silva, na rua que tinha um declive acentuado. Guarujá. E tinha um outro rapaz que trabalhava com ele. Eu sempre passava lá, tomava um cafezinho, eu lembro como se fosse hoje, tinha um negócio de vidro assim, tinha uma bolachinha e tal. A Adelso sempre foi malandro, sempre colocava um docinho para as abelhas e para a formiga ir lá e ser picada. E eu fiquei assediando e tinha um Fusca lá. Daí eu falei para ele assim, ó, vou comprar esses carros aqui. Tinha um Fusca, tinha uma Brasília e um outro carro. Eu vou comprar esses 2 carros. Ele, que legal, tal, como fica? Eu vou comprar visto, eu tenho dinheiro no banco, eu vou falar com meu pai, e amanhã eu vou voltar aqui. Eu lembro que o Fusca tinha até um fundo lá, esse Fusca azul, ele me deu total atenção, daí eu falei com meu pai no outro dia, passou uns 2 dias, voltei lá no meu pai lá, meu pai olhou, Falei, tá aqui, pai, eu tenho dinheiro para comprar esses carros e tal. Meu pai, rapaz, você tem 15 anos. Lá uma outra história. Meu pai, peraí. Daí no outro dia meu pai chega lá com um papel amarelo pra mim. Não, já combinei com o cara lá da loja lá. Falei, eu vou lá agora falar com meu pai e volto amanhã pra falar com o senhor. Ele, não, vem mesmo, garoto, você gostou mesmo? Eu tenho dinheiro lá, tal. Tu quer financiar? Eu falei, não, quer financiar. Vou comprar visto. Meu pai, aqui o seu carro. Comprei esse terreno aqui, vamos lá ver o terreno. Ali no Alphaville. Daí passou uns dias, fui lá, eu comprei o seu carro, mas meu pai pegou meu dinheiro e fez eu comprar um terreno lá, agora eu vou ter que pagar o terreno. Eu só posso comprar o carro daqui 2 anos. Ele falou, daqui 2 anos você volta. Então ele sempre deu atenção. Eu era um garoto de 15 anos, pensando um monte de groselha. Meu pai, que carro, que nada, rapaz. Meu pai me obrigou a comprar um terreno, me obrigou a eu ficar preso 2 anos ali pagando. Ele trocou o automóvel pelo imóvel. Mas o Adelson não me menosprezou, me deu atenção, Sim. Não me cobrou aquelas bolachinhas. Até hoje, quando eu estou ali na Mococa, ele sempre arruma uma vaguinha para mim. Então eu tenho muita estima e respeito. Porque o pessoal que está no pseudo topo, né? Mas ele tem uma história fantástica e é um merecedor da nossa medalha também. Sim. E o Adelson tem o Ivan e o Rui. O Rui hoje é destaque, o Ivan é destaque também, o Ivan luta, se não me falha a memória, mas o Rui, ele é destaque na Magazine Luiza, pelo menos a última vez que eu vi postagem dele, estava na Magazine Luiza em São Vicente, e toda a premiação, ele bate todas as metas com a equipe dele, um negócio assim, é aquilo que você fala, né? Tá na veia, o comércio, tudo isso aí. E o teu pai lá atrás plantou esse mundo dos imóveis na sua vida. Sim. Ele plantou, ele semeou isso na sua vida. É muito interessante. Sim, isso, André. Tanto é que ele com 17 para 18 eu comprei o segundo terreno, aí ele falou que eu comprei um PS4, como eu comprei sem ele, aí ele já depreciou, falou, não, isso aqui é um nome. Todo mundo chegava em casa e falava, Luciano agora vai ter um PS4. Comprei um terreno na Vladimir Cassussuio, lá no Túlio, para chegar no terreno tinha que dar uns 100 metros Pela água. E depois passou 2 anos, eu vendi, fiz dinheiro com outro terreno grande, com 21 já estava no terceiro terreno. Olha aí. Não, meu pai foi fã nessa questão de educação patrimonial, né? Importante. Patrimonial. Eu com 15 para 16 eu dava aula de teclado. Eu sempre tive isso, André, de estar em meio de eventos. Quando eu tinha aula do conservatório, eu organizava. A apresentação de final de ano do conservatório, eu ajudava a organizar a programação. Então eu sempre tive isso. Mas voltando lá no Alfredo, fiz Alfredo 2001. 2002 eu trouxe outros palestrantes, 2003, e eu nunca mais parei. Trouxe o primeiro treinamento de oratória para a cidade, o professor Edson Soler, que era o professor do Alfredo Rocha. A gente fez 2 turmas. Leandro do Avelino participou, Fernando Reobol, Getúlio. A gente tinha uma estrutura, a gente usava a estrutura da antiga Microcamp, aqui do Jorge Charlinho, do cunhado dele, do Jorge, aqui na Kennedy muitas vezes, para cursos menores. Então, sempre tive isso. 2004... comecei com alguns treinamentos diferentes. A gente usava estrutura em Santos, quando os treinamentos eram menores. 2005.
2007, André, 2007, eu trouxe um cara para cá chamado Alexandre Bernardo. Alexandre Bernardo. E o Alexandre também, ele era da mesma escola do Alfredo. Ele vendeu o Alfredo Rocha. Aquelas histórias, aqueles causos. E trouxe o Alexandre várias vezes. Só que aí eu descobri que eu podia vender pacote. Quando você participou em Santos, acho que você participou um dos treinamentos, além do fluxo de caixa com o Samuel Marques, você participou do treinamento de gerenciamento e liderança, que foi acho que no Parque Balneário Hotel, com Alex Borne. Trouxe César Frazão, Edilson Lopes, Dr. Joseraldo Furlan, diversos palestrantes. Eu vi em São Paulo, André, eu via o cara em São Paulo, e eu falava, vou levar esse cara para Praia Grande. Negociava. 2007, eu fiz um evento em Santos, em São Vicente, no antigo Centro de Convenções, chamado Campeões de Vendas do Litoral Paulista. Eu trouxe 6 palestrantes. Davi Lima, Luiz Tejon, o Éder de Assis, o Alexandre Bernardo, o Marcelo Ortega e o Rodrigo Cardoso. O Rodrigo Cardoso, hoje, se você procurar nas redes sociais, o Rodrigo está estourado. Tá bombando. Eu vejo ele muito com o Wendel. Isso. O Rodrigo foi o primeiro Tony Robbins. Mas sempre nesse mercado. Sempre trabalhando dessa forma. Descobri o coaching em 2009 para 2010, através de um amigo lá de São José dos Campos, de Taubaté, Texas, na verdade, Taubaté, o Roman. Com certeza ele vai assistir, vai comentar esse podcast. O Roman é um querido amigo até hoje. Ele me apresentou um cara e eu trouxe um primeiro treinamento de coaching para Praia Grande. Posso falar o valor na época? Claro. R$12.540. E aí, como o empresário recebeu essa questão financeira? Eu vendi para 25 empresários da cidade. Gerci do Boliche, Sim. Leandro Bailon, Carlos da Amade Ferro, Dernivaldo da Churrasqueira Diamantes. Esses são alguns. Não, talvez eu fuja alguns. Tá bom? Betinho, que hoje é vereador, mas na época. E a gente foram 25 empresários. Todo mês esse coach vinha para Praia Grande e ele dava um treinamento de coaching financeiro. Ele fazia coaching financeiro. O Fernando do Paco estava nessa turma. Cizinho, na época, antiga MD Máquinas e Ferramentas, o Cizinho. E esse pessoal todo. Quando você olha para essas pessoas, você vê o que aconteceu. Por quê, André? Porque eu sempre tratei toda vez que se eu vier vender um treinamento para você, eu já experimentei, eu já ratifiquei, Validou, né? validei, porque eu trato tudo com muita responsabilidade e respeito. Que os professores passam, você fica. Sim, os Para caras quem passaram. está. Certo? Samuel Marques. Fluxo de caixa na época do Samuel Marques era através de planilha do Excel e planilha no papel. Hoje a gente sabe que tem um monte de aplicativo para você fazer fluxo de caixa. Mas naquela época era válido e era sério o negócio. Não, mas melhor do que a planilha era a ideia. Era incutir a ideia. Isso, olha só o que você falou. Importante. 2010, mudei para Votuporanga. Fiquei morando 3 anos em Votuporanga. Fazia bate e volta. Nesse meio do caminho, o Armando vendia Festa da Tainha, publicidade. Eu ia em algumas construtoras, em alguns lugares. Quem chegou aí? Chegou o Armando. Que é Armando? O Armando da Festa da Tainha. O Armando da Festa da Tainha, o Armando da Festa da Tainha. E é interessante a gente ver toda essa história. Por quê? Porque eu mesmo morando em Votuporanga, eu voltava para Praia Grande. Em Votuporanga eu fazia algumas coisas de treinamento, de palestras. E voltava para Praia Grande. Fazia esse bate-volta, bate-volta, bate-volta. Eu tinha um Prisma na época. E esse Prisma viajou muitos. 500, 600 quilômetros aqui a Votuporanga. E eu fazia muito isso. 2012, vendi um treinamento para a prefeitura. Na época do 2012, não, desculpa, 2011, 2012, atendimento ao público para o Roberto. O Roberto abriu uma concorrência na época, uma licitação, e a empresa foi vencedora, trouxe Fernando Rosa, trouxe Samuel Marques, e a gente ficou fazendo um trabalho com a prefeitura de Praia Grande, na época do querido Roberto Francisco. Depois entrou o Mourão voltou, criou um departamento, uma divisão de TIC, treinamento e capacitação, divisão de treinamento e capacitação. Praia Grande tem isso dentro da prefeitura, é importante
A gente entender que a Prefeitura de Praia Grande tem isso. O Mourão criou isso daí. E eu voltei. Você trabalha com os carrinheiros também, não sei? Fiz, mas aí foi mais recentemente enquanto na divisão de empreendedorismo. Não fui eu armando palestrante, foi eu enquanto na divisão de empreendedorismo. Mas para ter ideia, 2011 eu fiz uma formação em coaching. Foi a minha segunda virada de chave. Eu falei assim, eu preciso entregar soluções completas. Eu não quero só fazer uma palestra, porque a palestra ela é motivação, e motivação é emoção, tem que ser inspiração. E aí eu fui fazer a minha formação em coaching. Fiz a formação em coaching e falei assim, eu vou fazer isso pelas empresas, eu vou fazer isso pelas pessoas. E eu descobri que ser coach é mais do que fazer um curso, André. Eu já queria ser coach lá atrás, porque coach é algo do coração, é da alma. A gente não precisa ser coach formado no papel, com todo respeito a todas as escolas que tem por aí, porque você, na verdade, você tem que amar aquilo que você faz. O resultado vai vir daí. E aí eu fui fazer minha formação, subi para os palcos, virei a chave. Saí de trás das cortinas e subi para os palcos. Comecei a dar palestra e atender pessoas como coach. Voltei para Praia Grande e comecei a focar naquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Em 2003 eu assisti uma palestra num evento no Guarujá, de uma das maiores empresas de treinamentos do Brasil, a KLA, e um palestrante, no final, depois de um dia inteiro de palestras, ele sobe na cadeira na frente, depois de 2 horas de palestra com esse cara, ele fala assim, eu disse o que vocês têm que fazer, agora como cada um vai fazer é problema de vocês. André, aquilo ali, na época, em 2003, ficou na minha memória como aquela história do pica-pau que bate o martelo na bigorna e o corpo dele treme. Aquilo aí suou na minha cabeça e apareceu. E eu falei assim, eu não posso fazer isso com as pessoas. É porque eu vou trazer aqui para a linguagem das pessoas que me conhecem. Você me dá uma alavanca na mão e não me dizer como que eu tenho que fazer, eu vou pegar essa alavanca e vou dar na sua cabeça então. Sim. Você me dá um ponto de apoio, uma referência. Como? Ó, começa por aqui, coloca a alavanca ali. Para levantar a tampa, não vai quebrar a tampa, é para levantar a tampa. Não, você não pode bater. Importante. Isso aí era um estelionato, né? E na época fiquei com isso na cabeça e aí comecei a organizar meus treinamentos e minhas palestras. Toda vez hoje que eu faço uma palestra, que são poucas palestras, porque normalmente eu gosto de fechar o processo. O que eu falo processo? O programa. Se você me chamar hoje para fazer uma palestra para a sua equipe, seja com 10 funcionários, com 50, com 100, eu quero entender o que acontece para fazer um trabalho com a equipe e também com a liderança. Ah, eu não tenho liderança, o único líder sou eu. Então eu quero entender o que você faz. Porque não adianta nada tratar com a equipe, não adianta nada tratar com a equipe e o líder, o cara que realmente tem que inspirar as pessoas, não mudar a mentalidade dele. E aí vem o que? Vem justamente o coaching grupo. Eu já fiz alguns trabalhos aqui na cidade de Praia Grande, com construtora e com empresas aqui da cidade, justamente nesse foco. Não adianta só tratar com a equipe, vamos tratar a liderança também. Então eu faço encontros com as duas pontas, com quem está na frente, mas também com quem está por trás, com quem inspira aquelas pessoas a serem melhores. Por quê? Porque o coaching, ele não é igual terapia, é importante. As pessoas pensam que coaching é terapia. Terapia trata exclusivamente do passado. Coaching é do presente para o futuro. Coaching é foco no presente e ação no futuro. Melhor, foco ação no presente com foco no futuro. O que você vai agir agora focando no seu futuro? Tem a ver com propósito. Coaching tem a ver com propósito. A pessoa tem que ter aquilo ali nela. A gente descobre através do coaching qual é o propósito que a pessoa realmente... Você está no seu propósito de vida? Quando eu olho para algumas pessoas da cidade, e eu costumo sempre dizendo, cuidado porque pode sempre aparecer um idiota tentando mudar seu foco.
Isso o tempo todo. O tempo todo. Em tudo, em tudo. Nas suas emoções, na sua carreira, na sua vida empresarial, em algumas sociedades. Né, André? Acontece muitas vezes. Apareceu, mudou o foco, tirou o olho da onde tinha que olhar. E daí nasceu do causal case, André. É, porque você está no topo, é o vício perostrofeal. Você está no topo, você tem para outro topo. Fica no seu aí, você quer para o outro topo lá. Para você ir para outro topo, você tem que descer de novo no vale. E o ruim de se caminhar pelo vale que às vezes você tem que caminhar ou tem que correr. A única coisa que você não pode é parar, porque... Sim. Tem uma empresária aqui na cidade, foi interessante. Eu encontrei com ela no meio da pandemia. E aí o que acontece? Ela contando as dificuldades dela, eu sempre tenho esse lado da confidencialidade, André. Sim. E eu falei assim, diz pra mim, da onde foi que nasceu isso que você tem, isso que você tem, isso que você tem? E ela apontou. Ela falou assim, nasceu dali. Eu falei assim, por que você não volta pra cá? Solta isso, solta isso, solta isso. Foca só nisso. Porque foi isso tudo que te deu isso. Só que isso daqui está te dando problema. 2 meses depois, conversando com ela, ela falou, Armando, gratidão por aquele bate-papo rápido que a gente teve. Aí você fala, Armando, você cobrou? Não. Sabe por quê? Coaching é do coração. Eu poderia falar, não, vamos fazer um processo de coaching. Claro que eu cobro, eu vivo disso. Mas é interessante a gente entender que, por vezes, você pode fazer coaching no elevador. Sim. E quando a gente fala de coaching, a gente tem coaching, a gente tem terapia, e você falou de mentoria. O que é o mentor? Mentor é só quando aquela pessoa ocupa um cargo, que ela pode ser mentor de uma pessoa que ocupa o mesmo cargo. Eu jamais posso fazer mentoria, tá bom? Sobre gestão imobiliária. Porque eu nunca fui dono de uma imobiliária e nunca tive sucesso dentro desse ramo de imobiliária. Mas eu posso ser mentor em comunicação, como é o trabalho que eu venho desenvolvendo hoje. Eu tenho um treinamento chamado O Poder do Convencimento, oratória, é o poder do convencimento. Você que está assistindo esse podcast, eu não sei, se você quiser voltar ao podcast e contar quantas vezes eu falei né nesse podcast, foram pouquíssimas ou quase nenhuma. Por quê? Porque hoje eu domino a minha comunicação. É importante. Então hoje eu falo que eu sou o professor, o seu mentor de comunicação, de inteligência comunicativa. Teve vezes, André, que eu cheguei mais perto, teve vezes que eu me afastei, teve vezes que eu elevei meu tom de voz. Pode ver que eu estou o tempo todo falando com as mãos. Imagine só eu conversando com você, André, um comunicador. Aí você fala, Armando, isso é aquilo que eu escolhi. Eu já não quero mais ser o palestrante de todas as áreas. Com todo respeito àquele palestrante que eu falo que é o palestrante mágico. O Coringa, o que tira de tudo da cartola. Tira o coelho, tira tudo. Não quero. Porque você quer, é pelo coração, Isso. então você vai ficar sem inventado, né? Então hoje é atitude, comprometimento. Vai ter em breve, tem um clientaço chegando. Na minha carteira de clientes. Você que está assistindo, daqui 2 semanas você vai ver. Contrato assinado. Graças a Deus. Por quê? Reconhecimento, André. Reconhecimento e essas 2 palavras sempre. Não estou jogando confete em mim, não. Eu trato todo mundo, André, com responsabilidade e respeito. Você pode ter a sua empresa com 1, com 2, com 10 funcionários. O trabalho que tiver que desenvolver, eu não vou olhar para o seu bolso, André. Claro que tudo tem um valor. E é importante. Então, hoje o foco do Armando, depois de toda essa história, é trabalhar no atitudinal ou no ativacional. Tive diversos coaches, palestrantes, mentores. Interessante, é importante. Mas, quando eu coloquei outro dia, eu não estou nessa modinha, eu postei um TBT, eu não estou nessa modinha, com todo respeito,
É porque a gente tem que ter preparo para chegar onde a gente chegou. Eu aprendi com vários palestrantes. Esse ano eu fiz um treinamento, eu fui participar como aluno. E quando eu chego em treinamento, é importante eu deixar claro, eu chego com a caneca vazia. Eu não chego lá, eu já sou palestrante. Eu fui fazer uma formação de palestrantes, instrutores e apresentadores, chamado Speaker, do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. 3 dias, André. Começou às 9 no primeiro dia, terminou às 11. Segundo dia começou às 8, terminou a hora que acabava. Sabe o que é terminar a hora que acaba? Não tem hora para acabar. É quando tem que acabar. É quando tem que acabar. Bacana, Armando, você falou, você fez um apontamento aqui. Há um determinado cliente X, um cliente que você estava esperando, que você entende que tem relevância, acabou de reconhecer e vai validar e está firmando um contrato com a sua empresa. Nosso podcast aqui do Causal Case, eu falei para você em off, agora eu vou falar online e as pessoas já sabem. É a nossa maneira singela de homenagear as pessoas que nós entendemos que, fora as histórias de causa, de case, que tem relevância na sociedade de alguma forma, independentemente de Praia Grande, Santos, Região, São Paulo, de onde quer que seja, se nós temos um contato, a nossa singela homenagem deixar registrada aqui nas mídias, audiovisual e nas plataformas digitais, porque muitas vezes o que aparece nem sempre o que é de verdade, é o que a pessoa pagou para aparecer, ou alguém pagou, ou tem outros interesses. E ninguém, Armando, engana durante mais de 20 anos. Você está muito tempo fazendo isso. Eu quero que você vá olhar para aquela câmera ali, a Camille vai focar em você, que eu fiquei sabendo que tem um evento seu, que vai acontecer na próxima semana. Enquanto isso, eu vou pegar um negocinho surpresa, que você vai dar risada depois. Sério? O Armando vai promover um evento que vai fazer agora semana dia 25, ouviu alguma coisa? A próxima turma. Você ainda não vai falar. Enquanto eu vou pegar um negocinho surpresa. Por favor, Camille, foca no Armando. Olha o André aprontando. Próxima turma do treinamento prático oratória, o poder do convencimento, vai acontecer dia 25 de junho. 25 de junho no Hotel Bourbon, em Santos. Diferente do que você conhece, não é um curso, é um treinamento. Treinamento prático. Todo treinamento é prático, ele é vivencial. Então você vai participar. Aquilo que eu estou fazendo hoje aqui, aquilo que você está me vendo aí, você vai ser gravado. Armando, mas quantas pessoas participam? Somente 12 pessoas por turma participam do treinamento prático oratório Poder do Convencimento. É um dia só, das 9 às 19, é um sábado. E lá você vai vivenciar a oratória do mesmo jeito que eu estou vivenciando aqui com o André. Um treinamento prático, você vai ser filmado 4 vezes, vai receber a devolutivo, feedback, e ali você vai sair com uma estrutura para você poder falar em público. O medo de falar em público, eu vou te explicar por que existe o medo e como você pode controlar esse medo. Você vai aprender a falar de improviso, vai aprender a usar o seu tom de voz, a velocidade, enfatizar as palavras certas, para que a outra pessoa, quem estiver te assistindo, tanto no online como no presencial, possa realmente receber a sua mensagem e levar essa mensagem junto com ela. Então, fica o convite para você conhecer mais, armandocomitre.com.br. Você vai conhecer tudo sobre esse treinamento prático, oratório, poder do convencimento. Armando, você falou no passado que a sua empresa fez um trabalho a convite e passou pelo processo licitatório. Do que te lembra isso aqui? Esse é um removedor. Ele gostava da Peroba, Roberto Francisco. Roberto tem uma história incrível. A gente estava numa reunião com o Roberto, e o Roberto ele tinha algo interessante. Naquela reunião, na mesa de reunião com o Roberto, ele tinha sempre um óleo de peroba no meio da mesa. Era uma mesa comprida e campanha de deputado estadual do Roberto.
na entrada de Praia Grande, ali onde era a antiga MD Máquinas e Ferramentas. No andar de cima tinha uma mesa bem comprida. E ali ficava um óleo de peroba, aquela mesa sempre estava muito lustrada. Tinha uma flanela junto e o óleo de peroba, interessante demais. E o Roberto atendia as pessoas. Por vezes comigo, por vezes com você, por vezes com o Fernando Reobol, por vezes com o Sidney Boa Praça, com o Wagner, com o Wagner. E o Roberto tinha um toque dele que ele fazia, né? Era uma senha, quando o cara estava começando a incomodar, ou aquele papo não ia dar nada, ele pegava o óleo de peroba, ele pegava, sentava na frente da mesa, ele pegava o óleo de peroba e começava a bater na mesa, assim, ó. Então quem estava acompanhando o Roberto na época já sabia que aquilo ali era o toque, entendeu? Era a dica para encerrar a reunião. Roberto, nós temos uma outra reunião, tudo. Querido, a gente anotou tudo e a gente entra em contato. Então, assim, era uma dica do Roberto, porque aquele cara era um cara de pau. A história do óleo de peroba é porque aquele cara era um cara de pau. O camarada, às vezes, que estava com outra camisa, em outro time, ele fala, esse cara é muito cara de pau. Muito cara de pau. Ele estava falando mal de mim, pra caramba ali X lugar. Corta, velho. E ele tinha isso, mas eu lembro muito do óleo de peroba, ele deixava em cima da mesa e por vezes ele pegava a olhinha de peroba e dava aquela batidinha assim na olhinha de peroba. Você já entendia, era a dica, tipo, encerra a reunião, não vai dar em nada, bora, vamos pra próxima e assim por diante. Querido Roberto Francisco, deixa aí sempre boas memórias. Armando, deixa eu te perguntar. Quando começa a pandemia, eu percebi que você, de certa forma, acaba se destacando mais, começou a fazer algumas áreas e tal, e você falou no começo que a pandemia, você achava que as pessoas iam desacelerar, que você entendia que o mundo teria que desacelerar, e aí o mundo tomou velocidade, porque as pessoas tinham tudo para porque a morte é iminente a qualquer momento, então as pessoas querem fazer tudo hoje, realizar, fazer. Você acha que, de certa forma, que as pessoas que já tinham o capital intelectual que você tinha aqui no off, quando começa a pandemia e nos dias atuais, vocês acabaram se beneficiando disso? Porque vocês já têm. É só questão de colocar isso em escala na internet. Você acha que vocês que já tinham essa bagagem do passado são privilegiados? A questão não é ser privilegiado, é estar no lugar certo na hora certa. Igual acontece no ramo imobiliário. De repente você é um cliente que está procurando aquele imóvel e você, ou aquela área, e você é detentor daquela área ou daquele imóvel, você tem exclusividade. Então, por que você chegou naquilo ali? Por que você tem aquele imóvel? Por que você tem exclusividade daquele imóvel, daquela cobertura, daquela área onde só pode ser construído isso ou aquilo? Porque você preparou todo o campo para você chegar e ter essa credibilidade. Então a pandemia, claro, apareceram diversos palestrantes, diversos coaches, diversos mentores. Muita gente teve que migrar para esse ramo, sim. Eu tenho aqui em Praia Grande, por exemplo, André, eu tenho uma pessoa... Eu sou um cara apaixonado por empreendedorismo, eu costumo dizer, e por gente que bota para fazer. Eu tenho uma querida aqui da cidade, uma doceira, não sei, acho que é até pecado falar doceira, para Jéssica Macores. O dia que você quiser trazer ela aqui para bater um papo, a Jéssica tem uma história incrível. Já foi destaque em programa do Sebrae Nacional aqui da cidade. Ela é MEI. E a Jéssica, o que acontece? Ela fabrica doces artísticos, nem doces finos. Vou deixar aqui, ó. Segue lá, ó. Segue lá. Doces artísticos. Jéssica Macores. Segue lá. Fino Confeito no Instagram. Casamento parou. Festa debutante parou. As festas acabaram. O que a Jéssica teve que fazer? Ela teve que se reinventar. E na época, aquilo que eu falo, quem tem um propósito, ela poderia ter falado assim, não, vou parar de fazer isso. Ela continuou fazendo os doces. E ela fazia os doces em caixas para levar para casa das pessoas. As pessoas compravam um kit de doces finos, ou melhor, artísticos, que ela colocaria numa mesa de casamento. Ela começou a vender kits para adoçar. Ou seja, ela não foi para escala, ela foi para personalismo. Isso, e agregando que você valor. Fala sempre. Né? Agregou valor. Uma caixa na época custava R$ 69, R$ 79 com 15 doces. E mais do que isso, ela ensinou as pessoas, ela montou um curso de gestão em confeitaria.
Um dia eu falei, Jéssica, mas você vai ensinar suas receitas? Ela falou, não, Armando, receita tem na internet. Eu quero mostrar para as pessoas como foi que eu cheguei até aqui. De pegar 4 casamentos no final de semana no Guarujá. Mesas gigantes de doces artísticos. Procura depois para você conhecer, André. Então, assim, as pessoas, ela tinha estudado tanto que ela podia ensinar outras pessoas a gestão do negócio dela. Quem é, Armando? Não se preocupa falar. Isso possa conhecer. Aqui, graças... Eu tenho muita sorte de ter cruzado no meu caminho pessoas inteligentes, sempre muito mais inteligentes que eu. Aí já teve aqui diversos corretores, teve a Lu, teve o Fabinho, teve o nosso ícone na poetagem, a nossa rainha, a Dona Maria Pimentel. Aqui em Praia Grande. Então quem é? Porque cada um tem um tipo de cliente. Tem cliente que não vai gostar de X coisa, ou está acostumado com o jeitão de fulano, de Beltrano. Quem não se incomoda com esse negócio de concorrência. Eu penso que... André, quando você fala isso, isso mostra o seu nível de sabedoria. Porque quando você falou assim, eu trouxe o Fábio Mota, o cara que fica mais bloqueado no Facebook que eu conheço. Não mais, agora o Fabinho está liberado. Está liberado. Agora ele está sem. Doutor Fábio Mota, querido, trouxe a Luciana Viana, filha do Augusto Viana, mas mais do que isso, a Lu hoje é presidente da Associação Comercial, foi interactiana, foi rotaractiana, é empresária na cidade, corretora de imóveis, a gente fala filha do Augusto e da tia Angelita, carinhosamente, mas você trouxe a Maria Pimentel, que é a sumidade na cidade de Praia Grande. Eu digo para ela que eu sou da escola dela. Mantém lá no Boqueirão, a imobiliária no mesmo endereço, mesmo que o André tem aqui, acho que ela tem o dobro do tempo. E ela tem a mesma esquemática, tudo do jeito dela, mesmo jeito. Sem frescura. Dona Maria, eu tenho algumas passagens com a Dona Maria, muito bacana. Então, para mim, ela é uma referência. Você trouxe a pessoa que foi vanguarda, né? E você está trazendo o Fábio Mota, que o Cresce dele, eu acho que não tem 2 anos o Cresce do Fábio, eu posso estar enganado. E você está aqui, junto trouxe a Luciana, é importante isso. Eu quinta-feira agora, quem vai me assistir, não sei, quanto que vai pro ar aqui? Mas em breve a Camille manda a gente. Camille, parabéns, viu, pela produção. Tô vendo a Camille, tá arrasando. A Camille, ela só nas câmeras, no celular, pegando... É isso aí. Isso aí. O que acontece agora, quinta-feira agora, hoje é 24? Sim, até meia-noite. Até meia-noite. Dia 26, eu vou para um evento em São Paulo com grandes players do mercado de treinamento, de educação empresarial, dessa indústria do conhecimento. Vou subir para São Paulo, vou assistir palestra, vou participar de um evento. E ali eu quero me conectar, porque eu preciso dessas pessoas. Amanhã, por exemplo, quem está assistindo depois vai ver, amanhã tem uma live, eu vou estar com o Davi Obelan, vou estar com o Dan, que é de Brasília, o Davi é aqui de Praia Grande, fala sobre empreendedorismo com propósito. Tem 17 anos, incrível esse garoto, incrível. Me permita chamar garoto, Davi, você é um querido. O Dan, que é de Brasília, da mesma área que eu, não da área de oratório especificamente, mas da área atitudinal, e também o Marcos Leal, que tem a fábrica de açaí em Santos. A gente vai falar sobre os desafios de quem faz acontecer. A gente tem que conectar pessoas o tempo todo. Por quê? Porque dali sai um insight, ou sai aquela sacada, como está na moda agora falar, sacada, ou então um código, como diz um cara chamado Pablo Marçal, ou então desce um download daquilo que você precisa. Esse nosso bate-papo, André, eu quero deixar aqui a ideia de que você precisa ter um propósito. Você, André, já tem um propósito, mas você que está assistindo precisa ter um propósito. Uma ideia central permanente, como diz o Thiago Brunet. Por que você faz o que faz todos os dias? Por que você acorda todos os dias? O que te motiva? Outro dia num treinamento de oratória, é interessante, quando eu vou fazer o treinamento de oratória, eu vou palestrar, ser o mentor de uma turma de oratória, são 12 pessoas, eu saio de lá, as pessoas falam assim, Armando, das 9 às 19 eu faço sozinho o treinamento. Eu tenho
os meus staffs. Normalmente quem é staff é quem já participou do treinamento. Sim. Além da Renata, minha namorada, que dá o total apoio, faz foto, faz vídeo, recebe o pessoal. Ela tem esse lado, prepara algumas surpresas para os participantes, eu tenho os staffs. Eu vou comprar uns olhos de pedal para você levar, pessoal. Pessoal, eu já contei essa história lá. E é interessante porque eu saio de lá, André, sempre com alguma coisa nova, com alguma sacada, com algum insight novo que eu recebo da turma, que eu palestrei, que eu dei aula, que eu mentoriei. É sempre importante. A gente costuma dizer assim, hoje eu acordei e vou matar os leões. Outro dia eu ouvi de um amigo sagaz, hoje um amigo, é um aluno do treinamento de oratória, mas ele falou, não, eu sou um leão. Eu não vou matar outro leão, eu vou matar todos os lobos que passarem pela minha frente hoje. Então, você tem que ser um cara que acorda, não para matar um leão, você é o leão que vai matar lobo. Mas por que você faz o que você faz todos os dias? Quando eu paro para pensar, e cada dia mais, a geada, né? Chegou frio, ó, tá frio aqui. Tá frio. No estado de São Paulo, nevou aqui hoje na praia. E aí o cabelo. Cada vez que eu olho, André, e eu paro para pensar, nessas horas, aulas, são 35 turmas do treinamento de oratória. 35 turmas do treinamento de oratória. São quase já 400 pessoas que passaram pelo treinamento de oratória com a Armando. Então, quando eu paro para pensar nessas 35 turmas, e mais do que isso, eu vejo tudo que organizei, que a primeira virada de chave foi quando falei, vou me preparar como coaching. Fui lá e fiz a formação para o Instituto Holos. Não é conhecido no Brasil todo como alguns institutos, mas fui lá e fiz o Instituto Holos. A gente fala que não ele é boutique, ele é gourmet, ele não tem tanta divulgação pela internet. Encomendado. É um negócio para você chegar no Holos, não é de prateleira, é gourmet, ele é boutique. Depois, estou vendo aqui, André, ó. O Centro de Cultura Dalton Pinheiro Pedroso expressa reconhecimento inestimável, apoio prestado à realização da 15ª Festa da Tainha, 2012-2013. Com certeza foi o Armando que vendeu essa publicidade na época para você receber esse agradecimento. Então, 2007 a 2008, 2007 a 2015, 2016, além de ser palestrante, eu vendi a Festa da Tainha. Todo mês de maio, Carlos a Ferro Pronto, Ratinho da Ferro Pronto. Você me ajudou, você me indicou. Não indo para a festa, mas eu com outro Armando, que promovia a festa da Tainha, eu não fazia parte de nenhum tipo de núcleo vivo, eu promovia lá na TV, lá na Santa Cecília. Na Santa Cecília TV, isso mesmo, lá com Armando Gomes. Isso. Pode por esporte, finado, querido, saudoso Armando Gomes. Que me ajudava muito o nosso amigo narrador. Mandar um abraço para ele hoje. Hoje vai gritar 3 gols do Santos, né? Meu amigo Antônio Marcos. Olha isso. Vai Corinthians. Mas vamos lá. Outra virada de chave. Por quê? Porque é interessante. Eu decidi. Foi muito bom o tempo de Festa da Tainha, de eu vender publicidade. Sou grato a todo o pessoal que organizava a Festa da Tainha. Eu não sei se esse ano a gente vai ter em Praia Grande. Nesses 2 anos de pandemia, infelizmente, a gente não teve. Eles fazem uma obra de benemerência muito legal, depois de doação de equipamentos para o Fundo Social da cidade. E o que acontece? Mas eu estava sendo conhecido em alguns lugares como o Armando da Festa da Tainha, e eu não queria mais. Não que isso fosse demérito, não. É que eu queria realmente ser reconhecido como palestrante, como coach. Esse era meu propósito. E eu resolvi virar a chave. E foi essa terceira virada de chave. Então, essa segunda virada de chave. A primeira virada de chave foi quando eu entendi que realmente eu precisava virar a chave e assumir o meu propósito. E você que está assistindo, assumir o seu propósito de vida, nem sempre de imediato vai te trazer os resultados. E aí você tem que pensar que tipo de resultado que você quer, que você espera.
quando a gente fala de resultado, a gente só pensa no financeiro. Não. Financeiro ele é parte de um trabalho bem executado. Se você faz um trabalho com responsabilidade e respeito, o retorno financeiro ele vai acontecer, André. A gente sabe quantas imobiliárias já abriram e já fecharam em Praia Grande. Construtoras, tudo isso a gente sabe. Tudo isso que aconteceu na cidade. Então, em todos os setores. E aí eu tive coragem de partir e assumir o meu propósito. Agradeci cada um dos diretores da Festa da Tainha, Ratinho, Carlos da Ferro Pronto, certo? Valdemar Lauri, que me levou para... A gente não contou, mas eu trabalhei na Boulevard Choperia. Eu vendia publicidade na época, né? Vendia patrocínio da Festa da Tainha. Da Festa da Tainha não, da Boulevard Choperia. A Festa da Tainha eu vendi também, mas vendi pro Rogério, que depois foi dono da Fantastic, lá em Santos, eu não sei se ele continua dono da Fantastic, que era a antiga Center Blocos, que virou Boulevard Choperia e hoje é uma igreja, mas eu vendi durante uns 2 anos publicidade, né, patrocínio, lá para Boulevard Choperia. Armando, sabe o que eu penso? Eu penso que o mundo, hoje por conta da guerra da Ucrânia, ficou muito evidente que em vários países, quem lá o poder, e não existe escala, está o poder e o povo aqui embaixo. São poucos países no mundo que tem a classe média. A maioria dos países, na verdade, tem oligarquia, que é uma extensão do governo, empresas e pessoas que estão ligadas ao governo fazendo serviço, que faz o papel da classe média. Porque eu entendo que o seu papel, fomentando ideias, provocador de ideias e atitudes nas pessoas, impulsionando o micro, o empreendedor, o médio, e mantendo o macroempreendedor, nós vamos ter uma classe média, não financeira, como você falou, mas de capital intelectual, de raciocínio lógico, de pensar, de ter ideias próprias, para não ficar submisso a essa ideia de um poder central. Sim. Porque o pessoal questiona muito, porque não sei o que, Venezuela e tal. Mas em vários municípios, não só do nosso país, como no mundo todo, quem está no poder tem, de certa forma, manter as pessoas dentro da sua cabeça, dentro da sua ideologia, e é conveniente que não tenha as empresas aqui no meio, que tenha as empresas ligadas ao sistema, e você vem de um trabalho de longínquo aí, né, de muito tempo, que tem o Sebrae, beleza. Mas eu acho que nem todo mundo se identifica. Às vezes a pessoa se identifica porque o Armando é tangível. Porque é uma pessoa, é o Armando de André de Comitri. A pessoa então você talvez é um meio para poder levar a pessoa a trilhar determinado caminho. E as pessoas. Então eu acho que o mundo necessita de vários Armando de Comitri. André, quando você falou de Sebrae, é importante, eu sempre falo que Sebrae e empreendedorismo são palavras sinônimas. Se você procurar, na minha visão, pensou em empreendedorismo no Brasil, o primeiro nome que vem é Sebrae na minha mente. Depois vem Endeavor. Importante isso. Desligou aqui. Desligou. Mas o que acontece? E a mesma coisa, empreendedorismo Sebrae empreendedorismo. É muito... Eu indico o Sebrae para um Empretec, para um Empreenda, para fluxo de caixa, para noções de mídias sociais, de rede social. O Sebrae tem bons trabalhos. E muita coisa o Sebrae tem de graça, 100% de graça. Então assim, a pessoa tem que procurar o Sebrae. Importante a gente entender, André, que existe uma avalanche de conhecimento. Existe uma avalanche de conhecimento. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente costuma dizer e olhar só para o corpo da pessoa e falar essa pessoa é obesa. Existe um negócio chamado obesidade cerebral. É muita informação, pouco aplicado. Então se você não queima, a tendência, eu vou usar um termo, é você ficar meio doido. Você ficar meio maluco. E você começa a absorver. Se você não queima, você não aplica,
Eu descobri isso porque durante a pandemia, e o meu treinamento de oratória, André, tem que ser presencial. Eu contratei 2 consultorias para transformar ele em online. Eu posso ter um curso online de oratória básico. Mas o treinamento, qual é o diferencial? É um treinamento, a pessoa vai ser filmada 4 vezes. São 12 pessoas por turma. Eu já consigo escalar ele, eu consigo fazer hoje esse treinamento para 400 pessoas, para 200, para 100, para 1000 pessoas. Já tem esse modelo. Mas eu estou ainda no de 12 pessoas. Porque essas 12 pessoas são filmadas por mim durante 4 vezes, os participantes. Depois eu assisto esses vídeos e dou uma devolutiva individual para a pessoa. Não é naquele momento. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Para entender que existe no mercado muita informação. Existe curso de oratória, existe treinamento de oratória. Oratória a gente aprende treinando. Então cuidado com a obesidade cerebral. Tem muita obesidade. Você começa a receber muita informação. Escolha aí 2 ou 3 mentores. Pessoas que são realmente experientes. Posso dar um nome aqui? Sim. Procura aí um cara chamado Jacob Petri. Jacó Petri, procura o Jacó. Assiste esse cara. Treinamento, formação, eu gosto muito. Eu não ganho nada. Os livros do Jacó, tem um livro do Jacó que vou te trazer um de presente. Eu vou trazer um de presente e a gente vai fazer foto. O óbvio que ignoramos. É incrível. É o meu livro junto com a Bíblia. Quando a gente fala lá do sempre vai aparecer um idiota tentando mudar seu foco, que eu falo sobre isso, eu estava atendendo um cliente. Sempre vai haver um idiota tentando mudar o seu foco. Foi interessante, porque eu estava atendendo uma pessoa, fazendo coaching com ela, e ela me liga um dia, e ela fala assim, Armando, eu recebi uma proposta. Eu falei, não, outra não. Não, é para eu vender não sei o que, o cara quer que eu venda. Eu falei, não acredito que você está ligando para mim para falar isso. Sério mesmo? Qual que é teu foco? Qual que é teu objetivo? Qual que é teu propósito? É isso. Eu falei, então, você vai mudar o foco? Vai mudar o teu propósito? Porque muitas vezes, André, a gente pode até ser colocado em algo que seja, como eu poderia dizer, que seja relacionado ao seu propósito. Você foi fazer direito, faculdade de direito, por quê? Porque é relacionado com o ramo imobiliário. Fiz responsabilidade, edificações, olha isso. Gestão. Tá tudo no mesmo eixo. Um corretor melhor. É correlato, são formações correlatas, vai somar o seu propósito. Então toma cuidado. E aí eu desliguei o telefone, peguei um post-it e coloquei assim, sempre vai aparecer idiota tentando mudar seu foco. Fiz uma postagem no Instagram e no History. Esse cliente liga. Esse coach liga. Cliente do coaching é coach. Ele liga. Foi para mim? Eu falei, foi para você. Ainda bem que eu não te marquei. Porque a gente tem que ficar focado. O Jacó Petri, essa história o Jacó Petri nesse livro dele, O Óbvio que Ignoramos, ele fala sobre a síndrome das múltiplas oportunidades. É um nome difícil. Síndrome das múltiplas oportunidades. Cuidado. Toda hora está aparecendo uma oportunidade nova. Você não é polvo para você abraçar todas as oportunidades. E você só tem uma cabeça. Armando, bacana você falar isso. Porque no meu mercado, eu faço esse trabalho que você faz, mas aqui no mercado imobiliário. A pessoa trabalha ali, realiza, então transforma o dinheiro dela em bloco ali, bem imóvel. E eu sempre, de certa forma, indiretamente, eu falo isso que, vai aparecer fulano, vai aparecer Beltrano, mas é isso aqui que eu te recomendo, isso aqui eu te valido, porque eu compro desse aqui, eu faço esse negócio daqui, se você quiser que eu compre o percentual aqui com você, eu compro e sempre tem pseudas e múltiplas oportunidades. Armando, deixa eu falar uma coisa, a gente tem que marcar mais uns 4, 5 podcasts, né, Camila? Porque você tem muito conteúdo. E eu já vou deixar aqui intimado para o podcast, mais para frente vou marcar depois esse curso que você vai estar fazendo, né?
você tem muito conteúdo de várias outras áreas e de repente você até trazer alguém um mentorado, alguém que fez um curso seu, essa moça aí, a empreendedora dos doces, né? Não tem que ser trazer o doce, né, Camila? Nem precisa trazer a Jéssica. A Jéssica tem uma história. Empreendedor, André, quando eu falo de empreendedorismo, no setor público, se o governo entender que o empreendedorismo ele é tão importante quanto saúde, educação e segurança, habitação é importante, é muito importante, meio ambiente é importante, mas uma pessoa, um empreendedor, quando ele é empreendedor e ele dá certo, e no Brasil a gente começa com um programa lá do MEI, do Microempreendedor Individual, que é um programa criado lá em 2009, sim, certo? E a gente aqui não está falando de A ou B, mas foi criado no governo, posso falar? Sim. Do PT. Sim. Foi criado no governo do PT. Faturamento até R$81 mil, pode contratar um cliente. Existe uma proposta para aumentar para 130. Existe uma proposta, tá bom? Estou deixando bem claro isso, não tem nada certo ainda. Para aumentar para 130 mil e 2 funcionários. Não tem nada certo, era para esse ano, não foi aprovado por enquanto. Existe uma votação para isso aí. Mas o que acontece? O empreendedorismo faz com que a pessoa mude a situação dela e de quem está ao redor dela. Que quando ele empreende, ele consegue, não que a rede municipal de educação seja ruim, é excelente, mas ele consegue colocar o filho dele numa escola particular. Ele consegue contratar um plano de saúde. Ele consegue colocar câmera na casa dele, ou morar num condomínio, ou numa rua, num lugar onde não tenha. Então, isso minimiza, André. Existe um estudo sobre empreendedorismo, importante entender do empreendedorismo. O empreendedor, eu não posso perguntar, quantos empregos você gera aqui, André? Além do estagiário que você tem, quantos empregos você gera, além dos parceiros que você tem, que são os seus corretores? E aí é interessante, as pessoas falam assim, pagar imposto. Pagar imposto é bom demais, André. Armando, você é louco? Não, pagar imposto é bom demais. Porque é sinal. E aí, vamos voltar. Eu estava conversando com a namorada. A pessoa estuda numa escola pública, é sinal que tem dinheiro do governo ali injetado. Depois ela vai fazer uma faculdade pública, é sinal que tem dinheiro injetado ali. Do governo estadual, federal, que seja. Praia Grande a gente tem as bolsas de estudo da FAUS, onde os alunos depois têm que devolver isso em hora trabalhada para a prefeitura. Olha que incrível isso. Mas o que é interessante, o empreendedor, ele, além de gerar emprego, ele contribui com toda uma rede ligada a ele. Quando a gente fala de um hospital que está chegando em Praia Grande, X mil empregos diretos, mais os indiretos. E tudo que vai acontecer em volta. É a padaria que o cara vai ter que reformar ali em volta, porque senão ele não vai... É tudo isso. A loja disso, daquilo, a loja que vai abrir. Mas você está falando de uma grande empresa. Sim, mas o MEI também, como a Jéssica. A Jéssica Macores. Por quê? Porque ela consegue pagar um plano de saúde. Ela consegue estudar numa escola privada, colocar ela não tem filhos, mas importante isso. Então o empreendedorismo ele tem que sim ser valorizado a nível nacional. Lá fora, as crianças aprendem empreendedorismo aonde? Na escola. Aprendem inteligência emocional aonde? Na escola. Aprendem educação financeira aonde? Na escola. Aqui no Brasil a gente está patinando. Educação financeira ainda, em alguns municípios a gente já tem pelo Sebrae. Educação financeira em escolas particulares nós temos, inteligência emocional nós temos em escolas particulares já. Mas o que você está falando é um negócio mais complexo. Eu penso que a hora que nós precisamos melhorar o povo, para melhorar os seus representantes, as pessoas precisam parar de se abster de votar, precisa parar de ter voto de manifesto e votar de maneira consciente para ter representantes não nas câmaras municipais, como na parte estadual, os parlamentares na Leste, no caso que está aqui em São Paulo, como lá em Brasília. Nós precisamos ter melhores deputados federais para que não votar nada contra palhaço, nem o artista X, mas a gente precisa
fragmentar e colocar pessoas de diversos predicados da sociedade para que essas pessoas possam pensar a partir do presente, projetar o futuro e ter ideias, criar dispositivos para que possa lastrear e possamos dar para quem vem depois essa educação já desde do berço escolar. Manduca, vamos lá. Não vai dar para o nosso podcast contemplar tudo que tem para falar nesse primeiro podcast, que nós vamos fazer a série Netflix com ele. Mas você que quer saber mais, pode mandar diretamente no Instagram do Armando Comitri. Armando Comitri, meu Instagram. Armando Comitri. Armando Comitri no Instagram. E nas outras redes? Tem também? Também no Facebook, Armando Comitri. YouTube, Armando Comitri. Armando Comitri. Em tudo, Armando Comitri. Então tá. Daí lá você chama ele no pessoal, no direct dele, ele vai passar o WhatsApp comercial. E você pode estar tirando dúvidas e estar respondendo questões e projetando o seu futuro. Armando, gostou? Amei, André, amei. Falar para você, importante lembrar. Desenvolvimento pessoal não tem padrão financeiro. Qualquer pessoa pode se desenvolver sua inteligência emocional, ter melhor atitude, ter uma melhor oratória. Armando, não é para todo mundo, André. É para todo mundo. Não tem essa de, mas custa caro. Caro comparado a quê? Porque conhecimento é importante a gente entender. Conhecimento é quando a gente pratica. Sim. Se tudo aquilo que eu falei aqui, André, a pessoa não pegou um insight, não colocar em prática, ela não pode dizer que ela conhece. Ela só ouviu a informação. Einstein fala isso. Conhecimento é quando você aplica a informação. Eu aprendi isso lá em edificações. O professor falava que se você não tiver a empregabilidade... Não tem como. Curso, por que eu gosto de falar? O treinamento de oratória ele é vivencial. Você vai vivenciar falar em público. É importante. Você vai vivenciar falar em público. Comigo, Armando Comitri, é treinamento vivencial de oratória. Você vai vivenciar, falar na frente daquelas pessoas e eu vou te filmar. Importante, com técnica. Você vai aprender as técnicas. Cuidado com a obesidade cerebral. Cuidado com a síndrome das múltiplas oportunidades. Sempre vai aparecer um idiota tentando mudar seu foco. Presta atenção nisso que eu vou te repetir. Sempre vai aparecer um idiota tentando mudar seu foco. Por que você faz o que você faz? É isso que é o seu propósito. É isso que é a sua ideia central permanente. Pense nisso. E com certeza, se você tiver um propósito definido na sua vida, e mais do que isso, André, tiver uma conexão divina. A gente falou sobre tudo aqui. Sobre tudo. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela assim, as pessoas têm o costume de jogar tudo na mão de Deus. Deus só trabalha no impossível. Aquilo que é possível para mim, para você, Deus não trabalha. Quando lá atrás o André estava no caos, eu tenho certeza que o André teve fé, orou. As pessoas, o pai do André, a esposa do André, a família toda do André, quando o André estava no caos, a família toda orou pelo André, teve fé. Mas dependia também do André se posicionar e fazer algumas coisas, ou alguma coisa, ou ter uma atitude, vamos tirar a palavra coisa, ter uma atitude para mudar aquele caos. Sim. Não foi assim? Sim. Então Deus só trabalha no impossível. Essa história de tá tudo bem, graças a Deus, eu me arrepio quando ouço essa frase. Tenha atitude. Tenha atitude. Porque aquilo que é possível para você, para mim, para o André, para a Camille, que está aqui nos bastidores, fazer, Deus não coloca a mão. Com toda a fé do mundo, eu posso falar assim, Deus, eu posso ficar aqui 365 dias, André, falando para Deus, Deus, tira esse copo daqui e põe aqui. Eu posso jejuar, orar, clamar, louvar, fazer o que eu quiser aqui, André, durante 365 dias. Deus olha para mim e fala assim, Armando, eu te dei a capacidade de tirar o copo e colocar aqui. E você não fez sua parte? E você não fez sua parte. Então tenha uma atitude.
autoconfiança, entusiasmo. Conecte-se com pessoas. A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Tá vendo aí, campeões? Ó. Só que, André, posso terminar com essa? Pode. Não, eu quero, mas deixa eu falar. Vou levar ele para um bate-papo conosco, com os campeões lá. Thiago, Cauê, Marcão, Rafa, beleza? O Armando tem muita coisa para poder passar. O provocador de ideias e atitudes. Armando, para finalizar, deixe uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Quero deixar 2 mensagens. Vai deixar 2 mensagens. 2 mensagens. A primeira mensagem, importante lembrar. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Lembrando, tem muito palestrante, muito coach por aí, que coloca uma foto de 6 pessoas. A primeira pessoa com quem você mais convive é com você mesmo. Então, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. É importante lembrar isso. Mas você é a pessoa que convive com você todos os dias. Lembre-se disso. Então, sua autoestima, sua autoconfiança, a sua qualidade de vida também precisam ser validadas. Por que eu falo isso? Colocar combustível adulterado numa Ferrari vai fazer ela andar menos do que um Fusca 78. Uma coisa é potencial e outra coisa é desempenho, André. Sim. Quando potencial todo mundo tem. Ah, André, você tem potencial. André. O que importa no mundo atual é desempenho. Você é medido, sinto te informar, pelo seu desempenho. As pessoas olham para você e querem resultados, não querem saber do seu potencial. Então atente-se às 5 pessoas com que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas. A começar por você. Que tipo de combustível você está colocando dentro da sua mente? Que livro você lê? Que programa de TV você assiste? Que música você ouve? Com quem que você troca ideia todos os dias? Qual o podcast que você assiste? Isso está te acrescentando ou está te roubando energia? Então, primeiro fato. Então, antes de você terminar o primeiro fato, eu quero o Armando de comentary todo dia aqui agora. Armando, todo dia se quiser vai ter um café aqui da manhã. Você pode vir com o café da tarde também, tá bom? Eu venho. Ó, o Armando, antes de ele falar a segunda mensagem, eu já tive a oportunidade de dividir o mesmo espaço com ele numa organização de um projeto. Cara, eu ficava assim, eu me sentia assim, vou falar uma palavra, o cocô do cavalo do bandido, porque ele é muito tudo certinho, tudo papelzinho, encaixando, de preto com preto, branco com branco. E eu sou esse baianão aqui, todo voído, não é que deixa a vida me levar, eu sou de fazer, né? Eu sou um trator. Sim. Mas eu fazer uma missão, eu vou matar o inimigo com o meu tanque e não quero nem saber o que está do lado. Mas não, ele vai ajeitando as árvores e tal, tudo direitinho, papelzinho, a canechinha, não, tem que fechar, não coloca aqui. Esse homem é de uma organização que é terrível. Os eventos eles são bem organizados, porque ele é chato assim o tempo todo. Vou falar para você, a gente estava numa sala agora, falando de eventos, estava numa sala no Hotel Bourbon, da turma anterior e nunca a última turma, a turma mais recente. O pessoal chegou na sala e falou, mano, mas que tamanho de sala? É o melhor para o cliente, é o melhor participante. Eu quero que ele indique outras vezes, não só pelo conteúdo, mas também por todo o contexto, André. Por todo o contexto, por tudo aquilo que ele vai viver, a experiência. A experiência. E o segundo recado que eu quero deixar, André, é para que você esteja ligado a uma fonte de energia. André, dá para a gente lavar hoje roupa na tábua, na beira do rio. Mas dá também para a gente lavar roupa nessas máquinas que a gente vê de lavar e secar. A diferença entre uma e outra é que uma delas está ligada a uma fonte de energia. Qual a sua fonte de energia? Eu sei a minha fonte de energia. Eu sei o Deus que tem feito eu chegar aonde eu cheguei, André. Eu sei o Deus que derrama a graça, e graça é a favor do imerecido. Eu não estou falando de religião aqui não, André. Sim. Não sou pastor, mas eu quero que você entenda que Deus te ama tanto, tanto, tanto,
que Ele vai derramar graça na sua vida. Ele derrama graça todos os dias. Reconheça isso, para que você possa, com certeza, olhar nos olhos das pessoas, com esse sorriso que eu estou olhando, em gratidão, André, em gratidão a Camille, que está aqui nos bastidores. Por quê? Porque eu só estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu acordo todos os dias pela misericórdia de Deus, porque Deus sabe que dentro de mim há um propósito tão grande de transformar a vida de pessoas, que é por isso que eu faço o que eu faço. André, gratidão, André. Pessoal, Armando André de Comitre. Então vou recapitular. Vamos lá. Armando de André Comitre Rigo. Armando de André Comitre Rigo. Se você quiser se tornar uma pessoa melhor organizada, quiser melhorar os vícios de linguagem, para não ficar falando aqui que nem, assim como eu, esses né, não, nem, quiser melhorar gradativamente aos poucos, porque eu já fui muito pior. Hoje eu sou fruto. Hora de voo, o nome disso é hora de voo. Eu já fui muito pior. Hoje eu estou um pouquinho melhor por ajuda do Armando lá do passado. Então segue esse camarada lá nas redes. Ele tem muito capital. E hoje, que está aí na moda, ele não é da moda. Não. Ele é dos antigos. Raiz. Tempo dos dinossauros. Tempo aqui, quando aqui na frente aqui ainda tinha uns postes brancos que não podia entrar no mar. Quando ainda tinha água viva na praia. Você falou a verdade, você falou da época do casco do navio. Quando tinha Baiacu aqui ainda, lá do Camila. Mandar um abraço, ó. Hoje não tem... Meu eterno patrocinador. Hoje eu pago para falar de você. Dudu da Camila, o que você estiver fazendo na vereança, na casa com piscina, o pai lá vendendo os produtos lá de limpeza. Meu eterno patrocinador, Dudu da Camila. Pessoal, inscreve no nosso canal. Dá o seu like aí, deixe seus comentários. Também nos segue lá nas plataformas digitais, né, Camille? Nas Spotify, Deezer, todas aquela que você melhor se identificar, para você ver o episódio com o Armando Comitre. André. Armando de André Comitre Rigo. É isso aí, André. Gratidão, gratidão. Deus te abençoe. Você, a esposa, a sua família, as meninas são princesas. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Armando. Sua vida, seus negócios e tudo que você colocar a mão. Obrigado. Amém. Falta o quê? É isso aí. Falta a vinheta, Camille! O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do